Olha o pensamento como que vai sendo distorcido ao longo do tempo, né? A Bíblia vai dizer que igrejas são pessoas salvas, que são de fato lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, que são a habitação do Espírito Santo e que se reúnem. Então eu sou a igreja. Claro que eu não sou a igreja sozinho, né? Embora seja templo do Espírito Santo. Mas a igreja é quando eu me reúno com os outros irmãos. Jesus disse, 2 ou 3 no meu nome, estou no meio. Isso é constituído igreja de uma forma mais simples. Essa é a proposta de Cristo. Conforme a igreja vai crescendo, se desenvolvendo, vai tendo as burocracias e as demandas. Então, né, é necessário uma organização. Paulo vai instruindo tudo mais aí. Mas o teor do culto, né? Algumas pessoas vão para o culto para adorar a Deus. É verdade? É verdade. Mas não é toda a verdade, porque se a adoração a Deus se dá, na ótica de Paulo, de 1 Coríntios 14, se dá quando eu, André, reparto o meu dom com outro irmão que está lá. Isso está escrito em 1 Coríntios 14 e 26. Amados, quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem doutrina, um tem língua, um tem interpretação, faça-se tudo para a edificação, né, da igreja. Olha que coisa interessante. Então nós nos reunimos como igreja. Olha como a gente tem alguma coisa bem estranha. A gente às vezes se reúne, todo mundo lá. Quem a gente espera? De 2 personagens, no mínimo. Do cantor, dos cantores, e do pregador, do mensageiro. Não é isso, basicamente? Então fica todo mundo lá na plateia, né? Na expectativa que o povo lá tem que cantar bem e o outro lá tem que pregar bem. É quase um negócio assim de mercado, é quase um self-service, é quase... algo industrial mesmo, né? Sendo que a Bíblia diz, que, lógico, de uma forma organizada. E aí que Paulo, no capítulo 14, ele vai puxando a orelha de um, falando, não é assim, não proíbe ninguém falar língua estranha, mas tem o propósito de falar língua estranha. Você quer profetizar? Tudo bem, mas seja ordeiro, profetiza um, o outro ouve, a congregação ouve, julga o profeta, a profecia. Vamos fazer uma coisa com ordem e decência, né? Mas vocês se reúnem para isso, para repartir os dons. Então nós esperamos que 2 dons sejam manifestos, que é o do ensino, da pregação e, no caso, do louvor aí, né? Da ministração, da adoração litúrgica. Mas está errado isso. Nós deveríamos entender o que Paulo está propondo lá, que é nós nos reunirmos para repartirmos esses dons. Porque quando eu vou para a igreja, eu tenho alguma coisa. Só que a gente vai para a igreja dizendo assim, eu quero que Deus fale comigo. Não está errado. Só que não é toda a verdade. Né? Eu vou para a igreja ou eu vou me encontrar com os irmãos para nós nos constituirmos igreja nesse ajuntamento para que Deus me use para edificar o outro. Essa é a visão que Paulo tem, amados. Ó, daqui um minutinho cai aí, viu? Vocês fiquem ligeiros e conectem-se de novo aí. Então a gente percebe que a igreja ela tem esta finalidade, que é uma comunidade terapêutica, uma comunidade de fé, uma comunidade para edificação mútua, onde cada um usa, né, aquilo que Deus lhe deu para servir ao outro. Então é uma comunidade de servos e de serviços não prestados, mas ofertados, né? Serviços entregues, serviços que são doados gratuitamente. A graça é quem movimenta. Bom, então na continuidade, esse é o propósito, né, da igreja. Bem simples, é se reunir para que haja edificação mútua. Nesta edificação mútua é onde Deus ele é adorado, tá? Ele é adorado nessa edificação mútua, porque quando nós servimos uns aos outros, Jesus disse que estariam servindo Ele mesmo. Vocês lembram desse texto, né? Que ele fala lá em Mateus, capítulo de número 25, ou seja, quando vocês servem um desses meus pequeninos, a mim estão me servindo. Então, é bem interessante nós pensarmos isso aí, que é uma simplicidade só. A proposta de Jesus. Agora, o que nós estamos fazendo com a proposta de Jesus, aí é outra história, né? Então, vamos lá. Capítulo 16, verso 18 de Mateus, Jesus disse, olha, eu estou edificando a minha igreja, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja é edificada, ela é construída por Cristo. Jesus disse, sobre esta pedra, que pedra é essa? Alguns entendem que é a afirmação que Pedro faz a respeito de Jesus, porque no texto Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tá? Isso equivale
Essa resposta de Pedro equivale a falar da seguinte forma: tu és Deus. Ou seja, Pedro estava reconhecendo Jesus, embora fosse lá a figura humana, e que ele conhecia e andava com ele, mas estava reconhecendo como o próprio Deus, como uma das pessoas da Trindade. Então, a interpretação, né, que muitos entendem é que sobre essa declaração, ou seja, que Jesus era Deus, é que o próprio Jesus edificaria a sua igreja e as portas do inferno não iam prevalecer sobre ela. E a gente percebe que esses 2000 anos na história, de fato, a igreja ela tem vencido tudo e tem vencido todos. Começa com um punhado de gente, enfrenta impérios, enfrenta cultura, enfrenta poder político, né, e diversas outras dificuldades, e a igreja está aí firme e forte. A igreja vai muito bem, obrigado. Se perguntasse para Jesus hoje, como vai a igreja do Senhor? Aí no Brasil, por exemplo, Jesus ia falar, vai muito bem, obrigado. O que está ruim é a proposta religiosa de vocês. Né? O que vai mal das pernas são as instituições religiosas. Mas a igreja de Jesus, que é essa igreja constituída de salvos, de remidos, né, de pessoas lavadas pelo sangue de Cristo, elas estão muito bem, porque é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo que vitaliza, é o próprio Espírito Santo que edifica, é o próprio Jesus que aguarda para a eternidade, como uma noiva a ser apresentada a um esposo, sem ruga, sem mácula, mas santa e irrepreensível, porque é o sangue de Jesus que purifica essa igreja, e é a igreja militante, que vai encaminhando ao longo da história e não é parada nem pelo inferno. Jesus disse, né? A igreja dele. Agora, como eu disse, a gente muitas vezes confunde os movimentos religiosos com a igreja de Cristo. É possível que muitos, de fato é, muitos movimentos religiosos, né, na história, a igreja de Cristo de alguma maneira está lá, né, em alguma parcela, em alguma medida, de alguma maneira, está lá. Mas a gente entender que todos aqueles que dizem professar o Evangelho, Cristo como Senhor, e também ter lá na placa do local lá, igreja tal e tal de Deus, né, ou falar que Deus é quem opera ali, aí é outra história. É uma coisa só que a eternidade vai trazer como verdade ou não. 1 aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 11 e versículo de número 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11 e versículo de número 12. Bem interessante também aqui. Então, a igreja ela é edificada por Cristo, tá? Esse é o ponto. Então, se vocês quiserem anotar, a igreja ela é edificada por Cristo, né? Mateus 16 e 18. 1 aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 11 e 12. Esse é o ponto. Ela é edificada por Cristo, ela é alicerçada, ela é construída, tá certo? Em Cristo. Então Paulo, ele disse assim, ó, em 1 Coríntios 3, 11 e 12. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Jesus é o alicerce, né? O fundamento. Desculpa, irmãos, eu vou ler o 10, tá? Eu li o 11 direto. 10 e o 11. Vamos voltar um pouquinho. Então, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O que Paulo estava falando aqui é que ele pôs o fundamento, ele lançou o fundamento, que era o evangelho que Jesus Cristo tinha pregado. Esse é o fundamento, é o próprio Jesus. A igreja ela não é baseada, ela não é alicerçada, como eu disse, não é de origem humana, então ela não tem o seu apoio, né, o seu alicerce em movimentos humanos, tá certo? Porque senão, de fato, tinha fracassado já há bastante tempo. Eu falei que ele ia vir da cantina, estava lá na cantina, o Gerson, mas está chegando aí. Então a igreja, ela... Aí, varão, eu falei tinha ido na cantina, você ficou na cantina lá, né? Ó, tá voltando mastigando, tá vendo? Pegou lá aquela coxinha oleosa lá, que eu sei, que a tia faz na cantina, né? Povo aqui. Eu falei, eu sei. Então vamos lá, amados. Ai, meu Deus, eu me divirto aqui, sabia? Então, eu até perco o raciocínio aqui, falando coisa séria aí. A igreja, né? A igreja, ela é fundamentada, fala besteira, né? Ela é fundamentada
tá? No próprio Cristo. Então não é um projeto humano. É por isso, amados, que nós não temos direito algum de fazer da Igreja de Cristo as nossas preferências ou aquilo que a gente quer. Nós não temos o direito, porque a igreja não é nossa. A igreja não tem um dono terreno e humano. Embora alguns, infelizmente, acham que são donos da igreja. Eles pensam, né? E eu até falo brincando, não tem problema. Se você falar, a igreja é minha igreja. A gente tem até uma coisinha que a gente fala assim, a minha igreja. Né? O cara às vezes fala, minha igreja. Fala, não tem problema. Se você está edificando a sua igreja, edifica a sua igreja. É que Jesus está edificando a dele. Então, você pode construir a sua, só não pode falar que é de Jesus. Então, fala a minha igreja. Agora, se você está falando a minha igreja e ainda entendendo que aquilo é posse, né, seu, então também não tem problema. Se você também nasceu de uma virgem, nasceu, né, de uma forma sobrenatural, viveu sem pecado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e mandou o Espírito Santo, você pode falar, é a minha igreja. Mas se você não conseguiu realizar essas coisas, então a igreja só tem um dono que é de Jesus. Né? Se a igreja é de Jesus, então nós precisamos ouvir a voz dele para entender e saber o que ele quer da sua igreja. Né? Isso é o desafio, porque existem ruídos nos nossos ouvidos, né? Que chama-se prepotência, arrogância, vaidade e interesses escusos. Existe um monte de ruído e que impede a gente de ouvir o Espírito Santo de fato, dizendo o que quer da igreja, né, dele e tal. Mas a questão é essa. Jesus é aquele que fundou a igreja. Jesus é aquele que disse que ele iria edificar a ponto de ninguém destruir, ninguém derrubar a igreja dele, tá? E ao longo da história é o que tem acontecido. A igreja tem atropelado tudo e todos. Então vamos lá. Ela, a igreja no caso, é a família de Deus, tá? A igreja é a família de Deus. Eu disse que a igreja, brincando, essa sociedade alternativa, porque de fato a igreja ela é a comunidade de Deus, é o povo de Deus, é a comunidade que vai morar no céu, é a comunidade constituída de salvos, são os filhos de Deus. Né? Então todos têm um único Pai e um único Espírito que reside nos salvos, que é a igreja. Então ela é a família de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículos 11 até o 22, é um texto longo, mas vocês já estão se habituando comigo, né? Que comigo não tem esse negócio de tirinha de versículo, só quando a gente pega propositadamente, num contexto, mas vamos ler aqui. Então, Efésios, capítulo de número 2, aqui é interessante o que Paulo vai dizer a respeito da igreja. Quem é a igreja? Né? Quem são a igreja? Efésios, capítulo de número 2, versículos de número 11 ao 22. Olha que coisa interessante, só para a gente entender quem é a igreja. Amados, esse negócio que tem contaminado a nossa mente, ou seja, nomes, placas, tradições religiosas, ela tem impedido de nós desfrutarmos da maior bênção, uma das maiores bênçãos, tá certo? Que a proposta de Jesus traz. Qual é? De vivermos em paz, né? De vivermos em comunhão. O grande desafio da humanidade em toda a história é encontrar paz. Paz com Deus, paz com o próximo e paz consigo. Isso aqui é o desafio da humanidade, não é, irmã Ana Cláudia? Né? Às vezes a gente quer paz com o outro, mas o outro não quer com a gente. Né? Deus sempre quer paz com a gente que às vezes se rebela contra Deus. E tem hora que nem com a gente mesmo a gente está em paz. Eu falo brincando, tem gente que é tão complicada que se ela morar sozinho, deixa um bilhete e foge de casa. Não é? Tem gente que não tem paz nem consigo mesmo. É por isso que Jesus disse que o maior dos mandamentos é amar Deus, teu próximo e a ti mesmo. São relacionamentos que estão assim... Há uma dificuldade muito grande, né? O problema da humanidade é relacionamento, como eu disse, com Deus, com o próximo e com ela mesma. Os conflitos que nós temos internos e existenciais são coisas de louco, né? E às vezes até as pessoas ficam loucas mesmo. Oi? Não é? Então vamos lá. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 11. Olha o que Paulo fala, amados, a respeito desse povo que Jesus ele resgatou com o seu sangue. Verso 11 do capítulo 2 de Efésios. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, lembrando que Paulo está falando para gentios, não é para judeus, tá?
Então, olha só, portanto lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Paulo está falando, olha, vocês gentios, né, no caso aqui, os moradores lá da cidade de Éfeso, de cultura grega, vai falando, vocês eram estranhos ao concerto, vocês eram incircuncisos e vocês eram chamados, inclusive, de gentios, por aqueles que eram aliançados com Deus por meio, então, daquelas alianças desde Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, etc. Tá? Verso 12, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, olha que coisa interessante, mas agora em Cristo, perceba que Paulo enfatiza em Cristo, não é na igreja de Jerusalém, não é na igreja lá de Samaria, de Antioquia. Então esse negócio é uma bobagem quando a gente quer pegar a igreja X ou Y, fala, essa igreja aqui é a igreja de Deus. É nada, é nada. Pode ter um nome interessante, pode ter um nome de tal de Deus, né? Que vocês sabem, tem de Deus, ou igreja que tradição lá de Lutero, dos irmãos Wesley e aquela coisa toda, mas isso é bobagem, tá certo, irmão? Eu acredito, inclusive, que em muitas igrejas tem um punhado, em cada igreja tem um punhado de gente salva e um punhado de gente perdida dentro da igreja ou das igrejas. Então isso é uma besteira, né? As pessoas às vezes elas até são orgulhosas em falar pertenço a tal igreja. Eu falei, meu Deus do céu, não entendeu nada. A pessoa não compreendeu. Que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, é o que Paulo vai dizer, verso 13. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, Jesus, né? O qual de ambos os povos, ou seja, judeus e gentios, fez derribando a parede de separação que estava no meio. Então olha só, não é novidade hoje. Sempre houve essa arrogância religiosa de achar que a minha igreja, que nós somos o povo de Deus e o outro não, né? Porque não pertence à minha denominação, porque não adora a Deus como eu adoro, porque não se comporta, não é do jeito que nós somos. Então quem é aquele que pode falar, nós temos a chancela de Deus, o crivo de Deus? Ninguém, amados. E a gente vive, infelizmente, essa imaturidade, né? Isso não é de agora, como eu disse, desde a época de Paulo já havia. Os judeus, eles eram arrogantes. Nós temos o templo, nós temos a promessa, nós somos filhos de Abraão. E aí Jesus disse, nada, vocês não têm Abraão por pai não, o pai de vocês é o diabo. Olha só. Então olha o risco que pode se correr, né? Mesmo trazendo todas essas, entre aspas, vantagens, né? Conhecimento bíblico, uma tradição histórica e sei lá o que mais, mas isso não quer dizer absolutamente nada. Então você tem pessoas sérias, muitas vezes, em igrejas que a gente até acha que não é séria. E você tem pessoas que não são sérias em igrejas que a gente acha que é séria. Então são coisas relativas, né, irmãos? A gente precisa ter muito cuidado com essas questões aí, tá? Então vamos continuar na leitura aqui, verso 14, né? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Verso 15. Na sua carne, Jesus, né? Desfez a inimizade. Olha só o problema que tinha de inimigos. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dois povos, um novo homem fazendo a paz. Olha o que Jesus faz. Então, derruba essa parede de separação que havia entre judeus e gentios, né? Povo de Deus e povo não de Deus. Ele quebra isso e nele ele faz um só homem. É bem interessante que Paulo trata em Efésios aqui, nessa carta, essa unidade. Capítulo 4, por exemplo, ele diz, olha, vocês são um em Cristo. Há uma só fé, um só batismo, um só Senhor, né? Um só Deus e Pai, o qual é sobre todos, em todos e por todos. A unidade da fé, o vínculo da paz. É bem interessante que Paulo vai tratando aqui. Mas vamos continuar na leitura, no verso 16. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, Jesus no caso, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto,
Porque por ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Olha como Paulo trabalha essa questão, tá? Que é em Cristo. Nós nos chegamos ao Pai por um mesmo Espírito. Nós temos acesso, todos temos acesso. Verso 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Aí o interessante verso 20, ó, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. É interessante então aqueles que arrogam para si que tem a ortodoxia, a doutrina correta e aquela besteirada toda, né? Quem faz muito isso são as igrejas históricas, há um orgulho, né? Um orgulho teológico, e é pecado também, orgulho teológico é pecado, de muitas igrejas históricas para falar, nós temos a doutrina. E o texto de Paulo vai dizer aqui, ó, é fundamentado na doutrina dos apóstolos e dos profetas, mas Cristo é a principal pedra de esquina, tá certo? Nós não somos alicerçados, nós não somos salvos por um conjunto de doutrinas corretas. A verdade de Deus não se resume a doutrinas teológicas corretas. A verdade de Deus se resume em uma pessoa. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, a verdade para nós, o alicerce e a nossa salvação está em uma pessoa e não apenas em exposições corretas teológicas, se é que alguém tem essa exposição correta, completa, assim, o sumo, a última bolacha zona do pacote, a última Coca-Cola gelada do deserto, né? Se é que alguém é esse supra-sumo. Oh, meu Deus, vamos lá, verso de número 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Percebam que Paulo jamais ele se refere a um templo, a uma construção, à igreja dos Efésios. Nunca, amados, não há isso, né, em todo o Novo Testamento. Como eu disse, essas coisas são loucuras, são... a palavra me escapou aqui. Quando a pessoa está drogada e fica meio pancada, como que é o nome? Alucinada, alucinações, nossa, né? Mas isso não tem nada a ver com a proposta do Novo Testamento, a proposta de Jesus não, tá bom? Então a gente precisa entender que a igreja ela é identificada por pessoas que nasceram de novo. E essas pessoas, elas podem estar em denominação X ou Y e pode não estar lá, né? Então vamos lá. Ela é a família de Deus, como eu disse. Ela é constituída de judeus e gentios. 1 aos Coríntios 10 e 32, embora a gente já viu aqui no texto, mas vamos ver novamente essa afirmação em outro texto, né? 1 aos Coríntios, capítulo de número 10, verso 32. Ela é constituída de judeus, a palavra gentios é todo aquele que não era judeu, tá, irmãos? Então todo mundo que não era judeu, e Paulo vai quebrando isso, né? Porque os judeus falam, não, nós somos o povo de Deus, nós temos o conserto, a gente é o povo da circuncisão, a gente é da promessa de Abraão, a gente é da linhagem de Israel, a gente veio da descendência de Davi, a gente tem os oráculos, a gente tem as promessas, a gente tem o templo, a gente tem não sei o quê, a gente não sei o quê, não sei o quê. E aí o Paulo vai falando, não é bem assim não é bem por aí não. Porque primeiro, todo mundo foi cerrado debaixo da desobediência. Todos, né? Então todos, ele vai falar inclusive de Israel. Vocês foram assim todos colocados todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, da glória de Deus, dependem da graça de Deus, todos pecaram, sem exceção, ele vai dizer. Então todos são salvos da mesma forma. Como eu disse, a igreja ela é constituída de judeus e gentios, a igreja ela é antes da fundação do mundo porque é um projeto de Deus eterno, e a igreja ela é constituída de pessoas salvas lá do Antigo Testamento e do Novo Testamento, né, que inclui nós também. E a igreja de Jesus são pessoas salvas da mesma forma. Todos pela graça de Deus, a salvação vem pela graça, não é isso que está escrito em Efésios capítulo 2? A gente leu Efésios aqui, a gente só não leu o capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Mas vocês sabem de cor. Vamos aqui, ó, todo mundo aí, pode falar até que eu leio lábios, irmão. Que eu leio lábios, tá certo? Vejo o pensamento. Então, cuidado aí, se você está pensando em dormir, assistindo a minha aula que eu sei. O Senhor me revela. Né? Mas vamos lá. Então, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, está escrito, sois salvos pela graça, não é pela fé não, tá certo?
Alguns respondem, a gente é salvo pela fé. Não, não. O texto está dizendo, sois salvos pela graça por meio da fé. Exato. Isso não vem de vocês, ou seja, a salvação, e nem das obras, para que ninguém se glorie, né? Mas Deus criou de antemão as obras para que nós andássemos nelas. Olha só, somos salvos pela graça por meio da fé, e quem é que possibilita, ou o que possibilita a salvação é o sangue de Cristo. Paulo vai dizer isso em outra carta. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo de número 2. Ele vai dizer que o sangue, a fé e a graça são os três elementos necessários para a salvação. A graça é a ação de Deus, são todos os recursos que Deus dispensa, disponibiliza para nos alcançar. Isso é graça. Todos os recursos, a ação de Deus, o movimento de Deus na história humana, tá certo? De criar, de manter e de resgatar. Tudo que ele faz, os meios que ele usa, a sua multiforme graça, que nós vamos ver inclusive daqui a pouco, essa expressão, a multiforme graça, né? Os meios que Deus usa, isso é graça. Então, nós somos salvos pela graça, a fé é o veículo, a fé é que transporta essa graça, né? E o sangue de Cristo é o preço pago para nos resgatar. Então, nós somos salvos pela graça por meio da fé, e o sangue de Cristo é a moeda usada para resgatar cada um de nós. Todos, Antigo e Novo Testamento. Aí fala assim, André, mas se Jesus não tinha morrido, e o pessoal do Antigo Testamento, como eles eram salvos? Da mesma forma. Pela graça, sempre foi, nunca foi pelas obras, nunca foi por guardar a lei, não dava conta, amados. Não dava conta. É por isso que a gente vê hoje muitas igrejas equivocadas achando que alguém pode fazer alguma coisa para contribuir para a salvação ou para acrescentar aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Nós não temos condição alguma. A igreja, ela é dependente de Deus. Ela depende da obra do Calvário. Ela é alicerçada nessa mensagem, né? Eu acho muito interessante quando Paulo, em 1 Coríntios capítulo de número 2, ele vai dizer, olha, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com sublimidade de palavras persuasivas e sabedoria humana. Eu nada me propus saber entre vocês a não ser Cristo e a esse crucificado. Eu não fui com palavras de sabedoria de homens, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a fé de vocês não se alicerçasse em sabedoria humana, mas em Deus, em Cristo, né? Então a gente precisa entender essa questão. Hebreus capítulo de número 11, os versos de número... esqueci? Vocês conhecem versos que esqueci? Vamos lá, Hebreus capítulo 11, não sei se é 28, 18, 13, tem nada a ver, 13, né? Então, Hebreus 11, 13 vai dizer, a respeito dos heróis da fé, dos irmãos do Antigo Testamento, que todos eles morreram na fé, mesmo não vendo as promessas, mas abraçando, né, e confessando que eram peregrinos e estrangeiros na terra. Olha que coisa linda. Então, mesmo os irmãos do Antigo Testamento, eles abraçavam essa fé de que o Messias viria. Eles confiavam, na verdade, na salvação providenciada por Cristo através do Messias, que eles não viram, mas pela fé eles morriam crendo nisso. Jó, ele traz um texto muito interessante. Jó está lá dos antigão mesmo, né, lá dos veteranos da fé. Olha aí, ó, o bebê cantando louvores a Deus. Deixa as crianças cantar, não impede não. Elas procedem o perfeito louvor, né? Então, olha, Jó, isso, Jó. Eu confundo com Ló, é Jó. Jó, né? Jó, todo mundo concorda que é Jó? Então, Jó, ele disse assim, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Olha só, o Redentor, o resgatador de Jó, de todos os santos e santas do Antigo Testamento, eles esperavam a mesma coisa, a providência de Deus através do Messias, que é Jesus. Então eles também eram salvos como nós somos, e todos serão, pela graça de Deus, por meio da fé e o sangue de Cristo possibilitando isso, tá? Então aqui em 1 Coríntios 10 e 32, que eu não li, mas está aqui na minha cabeça, né? Que é justamente o seguinte... fugiu da mente agora. E eu quero ler para vocês exatamente como está aqui, né? Eita maravilha de Deus. Irmãos, aguenta mais um pouquinho só aí. Sei que eu estou prolongando um pouquinho aqui a aula, mas só um pouquinho e a gente já encerra, tá? Vamos lá, capítulo 10, verso 32. Olha só. Portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, ou seja, os gentios, né? E nem à igreja de Deus. Olha que divisão interessante que Paulo faz dos povos, né? Judeus
quem não é judeu, igreja de Deus, porque a igreja de Deus é constituída de judeus e de não judeus. Então a igreja de Deus, de fato, é um terceiro povo, né? É um aglutinador de todos os povos. Quando a gente vê lá em Apocalipse capítulo de número 5, por exemplo, os seres celestiais declarando que Jesus, ele comprou para Deus homens de todo povo, tribo, língua e nação, a gente vê essa realidade aqui. A igreja era constituída, então, de todos os povos, tribos, línguas e nações, né? Essa é a igreja. Então, na eternidade, no céu, e como Deus olha para a terra e enxerga uma igreja só, não é como nós enxergamos. Deus só enxerga a sua igreja, que é constituída de todos salvos em todos os tempos, em todos os lugares. É bem interessante a constatação disso. Amados, eu queria falar ainda para vocês um bocado de outras coisas, essa aula introdutória, mas eu vou encerrar por aqui porque eu acho que já deu mais de 1 hora e eu sei que alguns só vão ver lá comigo 1 hora, né? E outros nem 1 hora. Mas a gente vai continuar falando, tá? Nesse TO na próxima aula, para a gente desenrolar aqui. Mas o WhatsApp lá tá disponível, tá? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.